Eu queria cumprimentar todos os nossos seguidores, todos os escritores que nos acompanham e estes nossos amigos que se reencontram nesta sala virtual Camões. É um grande prazer reencontrá-los, né, apesar dos tempos serem difíceis, mas quero aqui, além de agradecer a vossa generosidade, a generosidade de sempre, felicitá-los pelo trabalho que têm vindo a desenvolver nas vossas carreiras. Não posso deixar de assinalar, hoje é um dia importante para todos, para celebrarmos o Dia da Liberdade, o dia que todos celebramos os valores da liberdade e do que isso representa para todos nós em todos os países. Vamos tornar esta conversa uma conversa agradável durante uma hora, uma troca de impressões e entre amigos, uma ponte entre Portugal e Moçambique e entre muitos países e muitas pessoas que nos seguem nesta tarde. Esta plataforma tem uma particularidade, permite que as pessoas façam os comentários, façam algumas perguntas e vai permitir essa interação entre os nossos convidados, o Eduardo e os nossos queridos amigos que nos seguem nesta tarde. Eu quero também dizer que aproveitar esta oportunidade, vou fazê-lo durante mais algumas vezes durante esta conversa, que nas próximas semanas teremos outros encontros, outras surpresas. Espero que estejam connosco e que nos sigam. É um grande prazer estarmos juntos nesta tarde, na mesma língua. Um grande abraço a todos e muita saúde. Até já. Até já, doutor João. Esta conversa continua, é feita a partir de Maputo, mas vamos a Portugal para o encontro com o Walter Ugumem. Estamos com o Walter Ugumem, como disse, estamos com a Irundina Joshua e também com a Sandra Tamel. Estes três... Olá. A Sandra, a Irundina... A Sandra e a Irundina são grandes mulheres nossas aqui e o Walter, o Hugo ainda reclamava que era o único bonito no cartaz, mas eu digo o contrário. Olha, vamos começar esta viagem a partir de Portugal. Hoje até um dia especial, é 25 de abril. Então vamos começar com o Walter, talvez para recordarmos a sua visita a Moçambique, mas enfim, para fazermos as viagens que quiser. Eu sei que está munido de muita arma literária ali com ele. Walter? Eu fiquei sem o som do Eduardo. Não sei se ele fez alguma pergunta específica. Olha, nós estamos aqui a te ouvir, é só para te apresentares e fazeres a tua viagem. Estás-me a ouvir a mim? Walter. João, não, o Walter, o Eduardo fez uma referência, disse, fez uma breve apresentação e disse, o Walter deve estar munido de muitas armas literárias para nos brindar nesta tarde. E então, até por ser 25 de Abril, deu-te a palavra e, olha, mais uma vez obrigado. E pronto, passamos-te a palavra. Obrigado, eu. Antes de mais, olá a todos. É um prazer estar a conversar convosco. É um prazer ver-vos. Tenho muitas saudades de Moçambique. Fiquei com saudades de vocês. E vou ter sempre muita ilusão, como dizem os nossos amigos espanhóis, muita ilusão de vos voltar a encontrar. E de facto eu estou mais ou menos armado. Eu devo começar por dizer que estou isolado na casa da minha mãe, aqui é o meu quarto de solteiro. Enfim, não muda muito porque eu sou solteiro de qualquer maneira, por isso todos os meus quartos são quartos de solteiro. Mas eu estou na casa da minha mãe e não tenho aqui toda a minha biblioteca, mas por acaso consegui ter alguns dos livros que eu trouxe de Moçambique, da Irondina. Há várias coisas. Eu tentei comprar tudo
tudo o que consegui, no fundo, quando aí estive, e há muitos mais, eu comprei inclusive alguns autores portugueses, edições moçambicanas de autores portugueses, como várias coisas que eu trouxe do Cabrita. E de facto, hoje é um termos a emissão, esta transmissão, falávamos que o 25 de Abril, sendo importantíssimo para Portugal, não deixa de ter uma importância também muito clara na história de Moçambique, para o 25 de Moçambique, digamos assim, e é muito simbólico, eu acho muito significativo que nos encontremos e que estejamos à conversa justamente no dia de hoje, porque esta conquista da democracia ou da liberdade importa a todas as coisas, e importa muito, muito, muito aos escritores, aos artistas, aos poetas, que não poderiam atingir ou que dificilmente atingiriam a plenitude do seu trabalho se não pressupusessem a liberdade, né? Se não estivessem votados à liberdade. Por isso, o meu primeiro cumprimento vai para o facto de estarmos neste dia a encontrarmos-nos desta forma, e eu acho que é um dia muito alegre nesse sentido simbólico. Depois, uma das coisas que eu gostaria de vos ouvir a vocês tem muito que ver com isto. Uma das coisas que me surpreendeu, quando em 2019 eu estive em Maputo para o encontro organizado por vocês, basicamente, com o Mebate Pedro também, mas vocês são rostos desse evento. Uma das coisas que me impressionou muito foi encontrar uma panorâmica numa geração, em pessoas ainda muito jovens, mas uma panorâmica de excelentes autores, de excelentes leitores, inclusive, de pessoas muito interessadas na literatura, na cultura e na poesia, que me deixou muito esperançado que possamos ter uma expressão de força vinda de Moçambique e, inclusive, catalisando as forças da África. E eu gostava muito de vos ouvir exatamente sobre isso, assim, como é que vocês encaram este renascimento, este empoderamento da cultura, da nova cultura moçambicana? Com que entusiasmo é que isso está a acontecer? Que eu espero que continue esse entusiasmo, que não termine. Muito bem, esta é uma provocação. Irundina, Sandra, eu começaria por vocês. Sim, eu sou sempre a eterna otimista e começo por congratular ao mãe e não só ao povo português pelo 25 de Abril. Estávamos aqui em off a comentar que, de facto, sem este 25 não tínhamos nós o nosso 25 de junho. Aliás, o Miyakoto escreveu sobre isso, o 25 é sobre a relação entre esses dois 25. Então, parabéns e feliz 25 de Abril a todos. E, mãe, não há como não ter esperança. De facto, é encorajador ver caras como a da Irundina, que eu tenho assim este rostinho sem rugas, mas tenho idade para ser quase mãe dela. E é encorajador ver a gente tão nova. Mana, talvez, mana, sim. Podemos discutir. Mas é encorajador ver a maturidade dos anos na casa. E gostei também da escolha que a mãe trouxe para aqui, porque 3 dos títulos que saíram pela chancela da Cavalo do Mar, eu traduzi para a língua inglesa, também num esforço de tentar levar esta nova geração de poetas, e não só, moçambicanos para fora. E outra coisa que é encorajadora neste momento é ver que estão a aparecer vozes femininas, porque eu não gosto de me rotular feminista, mas no trabalho que tenho feito, porque além de tradutora, fundei uma editora no ano passado para editar traduções, e existe esse foco específico para jovens escritores, vozes femininas do mundo inteiro para Moçambique e também de Moçambique para o mundo. Então, sim, Walter, não há como não pensar não com otimismo. Sim. Sandra, eu devo dizer-te que eu sou um bocadinho feminista. Um bocadinho não, olha, um bocadinho não, porque assim, eu tenho aqui umas notas que eu tenho da desumanização,
E o mãe diz assim, eu trato por mãe que eu gosto, eu adoro tratar essa ideia de poder tratar o homem por mãe. E então a mãe escreve assim, ser mulher é como ter o trabalho todo do que respeita à humanidade. Os homens são para tarefas avulsas, umas participações quase nenhumas. Então, claro que se nota aí que a mãe é 100% feminista. Sabes porquê? Porque eu acho que, de facto, é o grande enigma da humanidade por revelar é a liberdade das mulheres. Sabes? É aquilo que falta revelar à humanidade. Tudo o que era preciso saber sobre os homens está mais ou menos sabido. Os homens tiveram a história inteira para se explicarem à humanidade. E as mulheres tiveram apenas oportunidades muito pontuais. Então, a minha curiosidade perante o futuro e perante os novos tempos e desde logo perante o novo século tem tudo a ver com as mulheres. Eu acho que a mulher é a grande conquista do século XXI. Então eu não posso deixar de ser um pouco feminista, não é? Eu tenho muita curiosidade em relação ao que as mulheres vão finalmente poder fazer, não é? Eu espero que finalmente possam efetivamente fazer. E a Irondina? O que é que dizes, Irondina, nos ângulos da tua casa? Olá, eu ontem estive a conversar com um amigo e eu disse, convidaram-me para falar de uma coisa que eu não sei. E ele disse, como é que tu vais falar de uma coisa que não sabes? Eu disse, aí está. Literatura é uma coisa que eu não sei e é por isso que eu gosto de estar a trocar esses desconhecimentos, não é? Que se geram na literatura, e um deles é a língua. E agora estamos a falar da língua portuguesa, não é? E ontem também estive a conversar com o Kiv e ele falou que na conversa de hoje íamos expor ou despontar a diversidade da língua portuguesa, como ela é falada e, mais do que falada, pensada em Moçambique, Angola, Brasil, Portugal. Então, eu achei muito interessante. É muito interessante ter pessoas de culturas diferentes que falam a mesma língua, pensam a mesma língua de formas diferentes. É um prazer estar aqui. Eu só queria dar duas notas em relação ao que o Eduardo referiu. Em relação à dinâmica, e o Walter também mencionou isso, a dinâmica cultural que Maputo neste momento estamos nesta situação, mas até começar a situação, Maputo tem hoje em dia uma dinâmica cultural incrível. Muita gente, muitos institutos, muitos centros culturais têm uma programação excelente, de grande qualidade, em muitos lugares da cidade. Existem outras províncias que têm essa mesma dinâmica. E, portanto, eu sou testemunha dessa força que há neste momento em Moçambique e em Maputo, onde passo mais tempo. E também, por outro lado, dessa força da literatura escrita por mulheres. Nós, aliás, na sequência desta programação que estamos aqui a tentar fazer e a tentar, no fundo, adaptar-nos a estas novas circunstâncias, temos previsto uma mesa para falar sobre esse tema. Mas era isso, só queria dar essas duas notas e dizer que também estamos quase próximos do Dia da Língua Portuguesa para celebrar esses sotaques diferentes na mesma língua. Agora passo a palavra ao Eduardo. Muito bem. Não, de facto, eu estou num dilema de sempre ter que trabalhar com estes equilíbrios. No meu caso, trabalho com jornalismo. Provavelmente somos uma força muito importante neste processo de trazer a sociedade como verdadeiramente ela é. Ou ainda que falsa, até porque as mulheres são em maioria, pelo menos aqui em Moçambique. Mas, enfim, vamos tentando fazer isto. E, de facto, o que a Sandra disse, as mulheres aqui em Moçambique estão cada vez mais a se expressar. Eu sei que sempre se expressaram, mas provavelmente faltou o à vontade que a sociedade tem que criar para que as mulheres se expressem. E na literatura, sobretudo isso, a Paulina Chiziane esteve praticamente muito tempo sozinha, a Noemia de Souza, enfim, a Lília Monplé, mas neste momento há uma grande presença feminina. Se não fosse o Mbate e outros, estavam todos ameaçados com a Irondina, com
com muitas belíssimas mulheres estavam aqui. Ô Walter, queres partilhar conosco as leituras, algumas leituras? Vamos ler poesia. Sim, olha, eu posso começar. Ela esteve aqui na Póvoa de Varzim para as correntes descritas. Eu, quando estive em Maputo, eu já estava a curar, digamos assim, a dirigir uma nova coleção de poesia aqui em Portugal, com a chancela da Porta Editora, que é uma editora muito, enfim, é um clássico, não é? E por isso uma editora com muita capacidade de distribuição. Os livros que a Porta Editora edita tornam-se mais ou menos visíveis e pelo menos entram em todas as livrarias. E eu, quando estive em Maputo, já estava meio assim à procura de ver o que é que eu poderia encontrar. Eu queria muito começar a trazer algumas coisas, alguns autores novos de África para a edição portuguesa. E eu convidei a Irondina, eu vou querer muito, até vos posso mostrar. A coleção que eu dirijo chama-se Elogio da Sombra, e os livros saem como se fossem uns cadernos, eles saem todos iguais, mudam os títulos e os formatos, não é? Mas eles têm um design comum sempre. Já saíram mais de 10, talvez uns 12 volumes, e eu quero muito editar nesta coleção Elogio da Sombra a Irondina, de maneira que, exatamente por isso, eu gostaria de ler um poema da Irondina. Eu sei que ela está connosco e eu também quero muito ouvi-la ler, mas eu gostaria muito de poder ler um texto dela. As escadas deslocam-se para onde o sol dorme. Atravessam as idades vivas das coisas. Esquecem-se do meio. Matéria orgânica. Para cima e para baixo deslocam corpos do silêncio, apoiando-se nas lâmpadas e nas grandes campainhas da loucura. A imagem vai e volta, solta a brancura da cura do outro lado. Inclinado um pouco, inclinado o dorso do universo, fala comigo a voz dos olhos do mundo. É muito bonito. O que eu acho que a Irondina faz é muito... ela institui um indivíduo de dúvida, ela tem um sujeito poético de uma certa dúvida em que ela não dá nada por garantido, nem o facto de ser mulher ou de deixar de ser mulher, mas a maneira como ela diz as coisas incomoda-nos, desajusta-nos, retira-nos da nossa segurança. Então eu acho que ela de facto é uma belíssima poeta. Por isso é que eu entendo que ela tenha partido os corações quando esteve nas correntes escritas, partiu os corações de toda a gente, e eu vou ter muito orgulho quando puder editar a poesia dela na coleção que dirijo aqui em Portugal. Este é o único livro dela que eu tenho. Eu creio que é o teu único livro, não é, Irondina? O que está publicado. E então eu estou muito à espera. Eu acho que ela devia, inclusive, ficar agora, aproveitar este isolamento a que estamos todos obrigados, para escrever mais, porque ela é um bocado preguiçosa e está a escrever muito pouco. Então ela tem que escrever mais poesia. Não, mas não é fácil, mãe. Estamos com distanciamento em casa, é um pouco complicado estar a manter a nossa rotina criativa. Eu falo da perspectiva de tradução e eu sempre gostei de estar isolada. Portanto, não é esse fator que me pesa mais, mas esta mudança toda e agora na qualidade de editora, ver muitos projetos parados, porque não posso imprimir livros, não tenho acesso aos designers, trazem muita frustração que acabam tendo impacto na nossa produtividade criativa. Portanto, eu compreendo um bocadinho, eu não diria que se chama preguiça, às vezes é uma exaustão emocional, e eu penso que muitas pessoas podem estar a passar por isso, porque não é fácil ver as imagens que ainda agora vi, acho que era uma publicidade de uma grande superfície portuguesa, e mostram a vista do Porto, portanto acho que é do lado de cá,
E é assustador ver a cidade do Porto daquela forma. Mas pronto, vamos passar para uma nota um bocadinho mais positiva, continuando com a poesia. Não é poesia moçambicana, mas foi traduzida por moçambicano. Não sei se conseguem ver. Este é o livro de estreia da nossa coleção pela 3009, que é como se chama a editora que fundei. E é muito particular esta coleção de poesia, porque ela foi escrita por um jovem surdo. E o poema que passo a ler é intitulado Caro Mundo Ouvinte. Deixei a Terra em busca de órbitas mais sonantes, de um sistema solar onde o espaço entre uma estrela e um planeta não seja vago. Deixei uma barba branca de barulho no meu lugar e muitos de vocês não notarão a diferença. Na verdade, temos o mesmo volume. Todos nós, eventualmente, desvanecemos. Deixei a Terra em busca de um Deus audível. Não me fio no som de voz. Vocês não reconheceriam a aleluia de minha voz cantada em sinais. Vocês já teriam obrigado a ficar de braços cruzados, arreguada na boca, como a medir a distância entre ela e o sagrado. Devolvo-vos o vosso Deus. Canta bem, mas muito baixinho. E então esta coleção... Obrigada, é a minha tradução. Então, este jovem propõe esta poesia de frente. E eu acho que estamos num momento de reflexão, já que estamos todos fechados em casa, de conseguirmos compreender um bocadinho o outro. E nós, como sim, pessoas que estão envolvidas com a criação, nós não podemos estar alheias àquilo que é... temos de demonstrar maior empatia. E então esta poesia que o Raymond Antrobus, é o nome do autor, ele nos traz e provoca esse pensamento, a dizer como é que é viver num mundo ouvinte que no fundo não sabe escutar. Olha, é muito interessante. Eu não posso deixar de dizer isto, porque eu frequento o Camões faz muitos anos e nesses últimos tempos tenho visto muito a embaixadora Maria Amélia Paiva, e quando ela está aqui no Facebook conectada conosco, é como se estivéssemos novamente naquela sala. Muito obrigado pela presença aqui. Isto nos anima muito nestes tempos. É de fato muito divertido perceber que podemos nos sentir num lugar, não estando nesse lugar, mas também estando, porque estamos nesta sala virtual do Camões. Olha, podem prosseguir. Eu só queria interromper para estes cumprimentos muito necessários e urgentes. Eu também quero cumprimentar a senhora embaixadora, que é das mais simpáticas e elegantes que nós temos. Eu tenho conhecido muitos embaixadores e embaixadoras, e de facto vocês têm aí uma das pessoas até mais próximas, eu acho, uma das pessoas mais queridas que eu tenho conhecido na nossa diplomacia. E encontrei-a 2 vezes e, enfim, não sou amigo, digamos, não sou íntimo, mas tenho uma memória muito grata das vezes em que a encontrei. Por isso é muito bonito que ela nos esteja a ouvir. E olha, Walter, que nos permite também, no fundo, só uma nota, ter estas ideias mais arrojadas, um bocadinho fora do que é habitual, e dar-nos dessa liberdade também para tentar e testar outros modelos que pelos vistos funcionam. Walter, vais continuar a passear? Há mais livros moçambicanos, há mais textos moçambicanos? Eu não queria deixar de ler, porque eu acho que ele merece muito. Ele é um belíssimo poeta, um poeta que eu tenho lido já há algum tempo e que eu acho que nos merece, todos nós. Eu queria ler um poema do Mebate. O Mebate Pedro, que tem sido de facto uma força motora, não é? um espírito novo, que muito juntador, não só aí em Moçambique, mas aqui em Portugal. Ele também, quando cá vem, é um indivíduo de quem toda a gente gosta, de quem toda a gente vai atrás. E eu queria muito ler, eu adoro o arranque do livro dele, este livro Vácuos. Eu adoro este poema de arranque, e, se me permitem, eu então leria Os Desertos, do Mebate Pedro. O barulho escutado quando uma flor cai lá do alto, numa noite sem o teu rosto, sem a tua luminosidade, para suster o peso da música entre a escuridão do verso e a demora. Porque eu sei
Não há verso que abra a porta e entre nos olhos de um gato. E o silêncio é um rio que transborda algures sobre os teus pés nus. A cidade envergonhada resvala para um domingo de facas, mas que importa? Um gato, agora, é como se dentro de mim alguém, de repente, levantasse a meia haste uma parede. Eu adoro isto, eu adoro isto. Dentro de mim alguém, de repente, levantasse a meia haste uma parede. Acho... enfim, o Mebate tem algumas descobertas, tem descobertas muito inspiradas, muito motivadoras, desconcertantes. Eu gosto muito dele e acho muito justo que a gente o lembre pelo que ele tem feito por todos nós, no fundo. Mas eu quero muito ouvir a Irondina a ler alguma sim, coisa. Sim, também. Mas antes, deixa a Sandra só dizer o nome do poeta que estava a ler. Alguém perguntou aqui nos comentários. Pois estava a tentar responder. É o Raymond Angeles. Ele foi o poeta do ano do Sunday Times no ano passado, na Inglaterra. Raymond Aliás, Angeles. a pergunta foi feita por alguém que nos ouve do Brasil. Eu agora, reparando nos comentários, temos muita gente do Brasil, já vi dos Estados Unidos, da Polónia, de vários países. O Brasil está sempre no nosso coração e também um cumprimento para o Brasil e para todos os países aqui representados por estes seguidores. Então agora eu acho que a Irondina já está a ensaiar, está aí. Sim, estava a ensaiar, não quero gaguejar, não quero correr esse risco publicamente. Sim, eu quero apresentar um amigo, Jaime Munguande, que ele nasceu na mesma época, não biológica, mas literária, que eu, As Idades do Vento. Sim. As Idades do Vento. Eu gosto muito deste livro, não por ser o livro do Jaime, que é uma pessoa muito querida, mas por ser um livro que causa catástrofe. E eu gosto de livros que me desconstroem por dentro. Este livro consegue fazer isto comigo. E não estou a falar do Jaime, estou a falar do livro mesmo. Então, eu gosto do texto da mitologia ao sossego, porque ele cria aqui umas imagens, ele faz uma conversa com a linguagem e vai nos levar para outros planos. É assim, da mitologia ao sossego. Vibra um feto na asa esquerda do peito. Ninguém vê. Ninguém vê a sua alegria universal. Ninguém... Não, tem que repetir. Mesmo Força, vontade. Que vergonha. Ok. Não. Olha que a Irondina é assim de verdade. É incrível. Ai, eu não consigo me acostumar com essas coisas. Vibra um feto na asa esquerda do peito. Ninguém vê a sua alegria universal. Ninguém desvenda o corpo bailarino. Mesmo que tenha crescido uma mão no vento com a pura intenção de descobrir o rosto. É daqueles poemas que fazem a pessoa pensar. Daqueles poemas que são para serem lidos de madrugada ou num momento um pouco mais depressivo, entre aspas. Uhum. Eu gosto muito dessa poética. Sim. Sim, é outro bonito. poema. Eu posso ler outro. Eu Sim, queria que a Irondina lesse a Ou página posso 17. apresentar o Jaime aqui, depois vamos continuar. Pode ser? Pode ser. Sim, claro. Não faz mal. Faça isso, fica à vontade. Ok. Então, Jaime Munguande nasceu em Maputo no dia 27 de outubro de 1991. É membro do movimento literário Copalucha, por isso o Kiv está a sorrir. Sim. Colabora em antologias, revistas, jornais, blogs de publicação literária a nível nacional e internacional. Em 2009, foi agraciado com o Prêmio Recital de Poesia do Conselho Municipal da cidade de Maputo. E, em 2015, o Prêmio Literário do Banco de Moçambique, categoria Poesia. Um prêmio que eu confesso que gostava de ter conseguido... Nunca participei, mas é um prêmio muito que eu gostava de ter conseguido ganhar, se eu
tivesse concorrido. E o Jaime está de parabéns, fiquei muito feliz. Muito bem. Podemos Walter, continuar. queres continuar? Não, sabes porquê? Porque eu não sei se a Irondina quer, mas se não, eu leio na página 17. O Jaime tem um poema dedicado à Irondina. Sim. E é um poema muito bonito. Tu lerias, Irondina. É dedicado a ti, eu acho que era lindo ouvir pela tua voz. Procura as idades com o sonho a arder no corpo. Vem então, com cuidado, a lâmina da vela acesa, que fere o escuro e acompanha a morte lenta. Da luz levantada no ar comprido e sustenta a solidão dos olhos abertos, enquanto a noite se ergue devagar no caminho criado pela insônia do tempo. Muito bonito. É um poema muito bonito. É. Livro, E ainda bem que é para mim. É por isso que eu gosto deste livro. Brincadeira. Olha, eu estou aqui a ver que há muita gente mais curiosa com a poesia apresentada por Sandra. Sandra, podes ler mais um poema, pelo menos, desse autor? Oh, meu Deus, eu adoro o Raymond, daí com muito gosto. Oh, meu Deus, qual deles? Qual deles? Porque, assim, eu gosto deste particularmente porque foi um poema que foi muito trabalhado e que explica aquilo que é a poesia do Ray. Vocês apanharam-me agora um pouco de surpresa. Mas está bem, não tem problema. Se queres te preparar como Irondina, não há problema. Não é isso. É que eu tenho assim, um bocadinho mais breves, outros mais longos, e então os outros são assim um bocadinho longos. Aliás, o poema que eu li, ele tem 5 partes. E então, sobre o mesmo título, que é Eco. Talvez mantivesse na mesma linha e lesse o primeiro de Eco. Faz mais sentido. Ok. Desejo o destino de Lázaro para toda a escola de surdos que vocês encerraram, para toda criança cuja confiança acabou na vala comum do silêncio, para todos os utilizadores de BSL, que assistiu ao aniquilar da sua língua. Desejo que esses fantasmas assombrem vossas mãos mudas. Deixei a terra, estou farto dos vossos. Oh, eu também ouço mal. Só porque andaram de avião ou estiveram constipados. Vossa voz pôs sempre o som mais alto na sala. Uau! E então, BSL, para explicar, é o British Sign Language. Eu tenho esta questão muito a peito, portanto, que estou a aprender a língua de sinais moçambicana. Então, BSL é a língua de sinais britânica. Isto para dizer que, da mesma forma que nós falamos 6.000 línguas diferentes, línguas faladas, quero dizer, existem mais de 200 línguas de sinais. Que algumas pessoas dizem, mas porquê que os surdos não podiam comunicar todos da mesma forma? Não podemos e é importante reconhecer esta diferença. E este livro é muito particular porque ele faz também poesia em língua de sinais. No livro tem uma grande presença daquilo que são o que é a língua de sinais e a diferença que existe entre as várias línguas de sinais. Por exemplo, ele fala muito sobre a questão da raça e sobre a questão de ter um homem assassinado, desculpem estar a usar esta expressão, pela polícia, porque a polícia não conseguiu perceber que ele era surdo. E o homem estava simplesmente a querer fazer este sinal, que é dizer, eu vivo aqui. E então eles perceberam que o sinal era como se ele tivesse sacado uma arma, então ele foi morto a 2 portas da casa dele. E isto para mostrar que em ASL, que é a língua americana de sinais, diz se vivo aqui, nós em Moçambique dizemos assim. E então é um momento de consciencialização sobre a língua de sinais, mas a tradução é assim, é a minha paixão, vocês tiveram de aguentar aquilo que foi a minha interpretação dos poemas do Ray, e ele tem uma personalidade, eu apaixonei-me por ele a primeira vez, literariamente, claro que eu sou casada. Olha, já que estamos a falar da língua e das linguagens, já que estamos a falar da língua e das linguagens, eu desafio-vos agora a encontrar uma palavra, alguma expressão que para vocês representam esta diversidade. Walter, Irondina
eu vos avisei que ia fazer essa pergunta. Então, Walter, tens alguma expressão? Tu já estiveste aqui, estás aí em Portugal, já estiveste no Brasil, provavelmente tenhas alguma coisa. Sim. Tu sabes, há uma palavra brasileira que eu gosto particularmente. É uma palavra puramente brasileira que se traduz, enfim, com alguma facilidade sensitiva. Não é muito imediata, mas eu acho que as pessoas sensíveis a entendem. E que eu acho que é uma palavra que pode explicar o bom da língua, isto que acaba por fazer uma certa maravilha nos diversos países onde ela pode existir. E é uma palavra que é assim, borogodó. Borogodó. Parece o nome de uma comida. Borogodó. Não é nome de uma comida. É uma coisa divertida, porque tem uma certa alegria. Borogodó é uma espécie de, como dizer, de um certo charme que as coisas podem ter. É uma qualidade que alguém ou alguma coisa, sobretudo alguém, pode ter, e que faz com que a pessoa tenha um quê de especial, assim, uma atração. A gente fica meio vidrado. Né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não seja particularmente bonita, mas que nos atrai porque tem um borogodó, tem uma coisa. Tem uma coisa misteriosa. Tem assim um certo sal ou um certo picante. Eu gosto também de pensar, gosto mais de picante do que de sal. E eu acho que a maneira como, quando eu escuto a língua portuguesa vinda de várias latitudes, de vários lugares, aquilo que eu procuro é esse borogodó. É essa coisa que só podia vir daquele lugar. Sabe, assim, independentemente de onde a língua de onde ela possa ter vindo, estamos num tempo onde ela chega de espaços diferentes, de povos diferentes, que se podem juntar e entender exatamente porque falam ou podem falar a mesma língua. E ao chegar essa língua dessa distância, não é? Quando a língua vem dessa longura, ela vem com a especificidade, ou eu diria, com o charme particular de cada povo. E então é sempre o que eu procuro. Eu procuro, quando escuto vocês, vos ouço, quando ouço os brasileiros, os angolanos, os cabo-verdianos, quando leio os autores, por isso é que eu sou muito fascinado pelos autores que possam vir destes países de expressão portuguesa. Quando leio, o que eu tento entender é esse borogodó, que às vezes não tem imediata tradução e que a gente só entende porque entendo por um lado sensível, até de pressentimento e de identidade. No fundo, temos uma identidade comum, ou podemos ter uma identidade comum. Então, aí é que está a diferença entre escritores e tradutores, porque eu não conseguiria encontrar uma palavra tão única como borogodó. A minha não tem a minha palavra preferida é tradução, porque para mim não é apenas profissão, é uma forma de estar, é uma forma de viver, e eu penso que mesmo quando falamos a mesma língua, ela continua a ser válida. Uma vez nós fizemos um exercício de tradução do português arcaico para o português, digamos, moçambicano, entre aspas. E então isso mostra que nós vamos muito além do que é traduzir de uma língua estrangeira. Podemos estar dentro da mesma língua e não nos compreendermos, e daí a importância da tradução, e por isso é que, para mim, tradução é a palavra que mostra aquilo, a nossa diversidade e todas as nossas culturas e toda a nossa riqueza que temos para partilhar. E esta diversidade que existe, eu particularmente, que tive a oportunidade no meu trabalho de viver no Brasil, viver em Angola, voltar a viver no Brasil e agora ter esta experiência com Moçambique, é uma riqueza impressionante. E a liberdade que a língua ganha nesse contacto até com as línguas locais e com as línguas nacionais locais, como é o caso de Moçambique, a riqueza
que a língua portuguesa ganha nessa interação. E até me lembro de uma conversa que assisti entre um angolano e um moçambicano, com uma rivalidade assim, de onde é que tinha surgido a palavra chilar? E o angolano, não, chilar é da Angola. E o moçambicano, o quê? Chilar sempre foi de Moçambique. Portanto, há uma certa competição, assim, há palavras que depois pegam nesta e que viram uma espécie de moda, né, em todas as pessoas que a utilizam, e já assisti a essa realidade, essa competição à volta de quem é que é o povo que tenha essa mais originalidade na criação de uma determinada palavra. E acabamos sendo todos. Eu posso falar agora? Sempre. Posso falar? Sim, Irondina, fica à vontade. E eu tenho alguns amigos portugueses, então um dia eu combinei para sair. Eles ligaram muito cedo e disseram que já estava na hora para ir. Eu disse que eu não podia sair sem antes matabichar. E eles disseram, o quê? E eu pensei que aquilo fosse mesmo uma piada, porque eles disseram que não sabiam o que era matabichar. Disseram, tudo a gente insultar. Primeiro, uma palavra que tem palavras imagens muito fortes. Matar, depois bicho, numa só. O que é que isso podia estar a dizer? Batapichar, que é pequeno almoço, e eles ficaram todos assim. E eu fiquei muito tempo a pensar que aquilo era uma piada. Depois fui conversando com mais portugueses, e disseram também que não conheciam a expressão. Perguntei a alguns brasileiros, também disseram que não, mas encontrei um brasileiro que disse que conhecia a palavra assim, matapichar, mas não como pequeno almoço, como dose de bebida alcoólica, aquela bebida que se toma para motivar. É como se fosse uma espécie de ópio, tomar para ir trabalhar muito cedo. Foi o que ele contou da palavra matapichar, que é uma expressão que eu uso, aqui em Moçambique usamos muito, em Angola também, com alguns amigos angolanos, eles usam muito, e eu quase que não consigo dizer. Eu sei o que é pequeno almoço, mas não consigo, porque desde menina eu digo matapichar, então achei muito interessante. Uma outra palavra que parece muito óbvia, que é rapariga. Todo mundo sabe que é rapariga, mas no Brasil, em algumas regiões, dizer rapariga significa prostituta. Foi uma brasileira que contou e eu fiquei assim. Então, essa diversidade, essa variação, essa maneira de entrar dentro das palavras e compreendê-las de formas diferentes é muito interessante também. Muito interessante. Eu gosto, sobretudo, da flexibilidade que nós temos com as línguas, sobretudo aqui em Moçambique. Os seus países vizinhos, todos eles são países de expressão anglófona. É interessante ver como nos adaptamos aqui às palavras que têm que ser ditas em inglês, mas que são entendidas também em português. A expulsão da cátedra de português da UEM também esteve aí. Por exemplo, a palavra maning, não é? Quer dizer, muito. E depois nós juntamos maning nice mesmo para dar mais. Exatamente, maning nice. Nós jogamos assim, maning nice. Brada, que nós chamamos de brother, em inglês, mas vamos escrever brada. Então, deixa eu contar uma história sobre esta história de brada. Ok. Então, um amigo meu estava a fazer um exame, eu não vou dizer o nome porque ele está aqui a comentar, e mandou-me um exame de inglês e mandou SMS a dizer, olha, Brada, como é que se escreve em irmão em inglês? Isso foi mesmo essa aí é excelente. Olha, quem quiser colocar alguma pergunta aí nos comentários pode colocar. Isto na verdade é uma conversa coletiva. Desculpa cortar. Há uma pessoa que me fez uma questão. Sim. Eu recordo. Ela pediu para eu avaliar qualquer coisa. Sim, está aqui. Pronto. O sentido da tua obra. Que está. O sentido da minha obra? Primeiro, eu acho que um escritor é suspeito. E eu dizer o que é a minha obra ou como ela é
eu sempre estaria a deturpar. Uau! Explicar seria estragar. Eu acho isso. Explicar é estragar e mesmo se eu me atrevesse a dizer o que é, ainda assim estaria a fazer asneiras. Então, pedir a alguém para que explique a coisa que fez é um bocadinho constrangedor. É suspeito, constrangedor, e depois não vai chegar a uma conclusão muito boa. Não, e principalmente para a poesia, ao meu ver. Mesmo a prosa poética, eu tenho a impressão que cada leitor vai fazer a sua interpretação e a sua leitura vai se identificar com determinado texto ou obra da sua maneira, pelo menos. Essa é que é a beleza da poesia. Sim, é verdade, sim. Vai fazer a sua leitura e não só. A pessoa que escreve, depois do outro dia, faz uma outra leitura daquilo que escreveu. É assim, o texto começa a escapar dos dedos da pessoa que escreveu. Por isso, acho muito suspeito alguém dizer o que é que ela escreveu. Aquilo que ela escreveu é muito mais forte, comunica mais com a natureza do que com ela mesma. É uma coisa que transcende a outras dimensões. Por isso que eu não posso Walter, vais falar então, alguém gostaria, o Vander André Araújo, gostaria que falasses um pouco sobre o paraíso são os outros. Não sei se é entre quatro paredes ou é por causa do momento em que estamos entre quatro paredes. O Paraíso São os Outros foi um texto que eu escrevi para todas as idades, dito um texto para os mais jovens, eventualmente, um conto, e é óbvio que é uma ideia, no fundo, é a própria ideia do Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros. Ao dizer isso, também estava a supor o contrário, ou a abrir a hipótese para o contrário. E de facto, neste isolamento em que nós estamos, eu acho que fica muito, muito claro que o sentido da vida está no encontro com o outro, não é? Quando nos isolamos, eventualmente dentro das nossas casas, percebemos que o objetivo das nossas vidas não é ficar aqui trancados. Este confinamento, este isolamento, é um instrumento para que possamos voltar ao encontro, porque no encontro está o sentido da nossa existência. E para mim sempre foi muito claro. Eu escrevi esse texto para defender essa ideia, se quiseres, para defender uma ideia de que devemos ter uma convicção muito mais votada ao elogio do outro do que ao abate do outro. Porque sem o outro nenhum de nós seria um ser humano. Não é? A nossa humanidade pressupõe a ideia de coletivo. Uma só pessoa sozinha num universo onde todos os outros desaparecessem também se destituiria da sua humanidade, porque a humanidade é necessariamente um conceito plural, é uma pluralidade, e por isso eu só sou um ser humano por causa de vocês, por vossa causa. Isso é interessante. Olha, aqui já há mais perguntas. Eu estou muito curioso para depois ouvir as respostas da Sandra, sobretudo esta também é a função da poesia, até porque ela, como tradutora, deve entender muito bem isto. Mas, enfim, Sandra, queres responder esta pergunta primeiro e depois vamos à Irondina e ao Walter? Qual é a função da poesia? Tem aqui uma pergunta também do Stuart Sukuma, do Stuart. Pois, que é um bom desafio, que talvez vocês também possam responder. Sim. Isso é um sonho, Stuart. Eu não vejo distinção entre poema e música. Aliás, eu confesso que os primeiros poemas que eu aprendi a apreciar foram através da música. Eu sou uma Djavan, querendo dizer que sou fã do Djavan, porque a poesia dele leva-me a refletir e a ver a poesia de forma mais fácil, porque eu vou-vos confessar, eu leio poesia talvez há uns 3 anos. Antes disso, eu sempre pensei que a poesia fosse demasiado densa para uma pessoa superficial como eu. E então, sempre gostei. Isso é uma piada. Poesia. Não é piada, Irondina. Não. E pasmem-se, comecei a ler poesia moçambicana, foi com a nova geração, na coleção da Cavalo do Mar, um bate. Portanto, aquele poema que o Mãe leu, Desertos,
Eu apaixonei-me tanto que eu traduzi para a língua inglesa. Se vocês forem para a página da Words Without Borders, que é uma organização que tenta destruir aquilo que são as fronteiras linguísticas para o mundo anglófono, que é extremamente difícil para os nossos autores conseguirem ter acesso a essa audiência, porque eles consomem muito pouca literatura traduzida. Então, a função da poesia é perguntar como é que podemos não viver sem poesia, como oxigênio. E isso dito de alguém que só respira 3 anos. Não tem como. Eu acho que nos faz acordar, nos faz lembrar aquilo que somos humanos. Eu acho que só o ser humano, só quem tem um intelecto humano é que consegue fazer poesia, consegue ler poesia, apreciar poesia, cantar poesia. E eu vejo poesia em tudo. E a poesia inspira-me. Portanto, qual é a função da poesia? A poesia é uma válvula de escape, principalmente agora que estamos confinados. Se não houvesse poesia, acho que era insuportável a existência, porque eu preciso dessa cápsula e é o exercício que eu faço todos os dias, porque eu tenho faço 2 traduções, faço uma tradução parcial e depois a tradução literária. E então, quando estou a terminar o meu dia, tenho que terminar a traduzir um poema. E esse é o meu ritual de passagem da Sandra profissional para Sandra esposa e Sandra provider. Então, a poesia, a função está em tudo, está na vida, está em tudo. Posso-vos lançar um desafio aproveitando esta deixa do Stuart? Sim. O Stuart não me vai levar a mal. Ele, a minha função também é um pouco construir pontos entre pessoas, entre artistas. E aproveitando esta deixa do Stuart, desafiava-vos a escrever um poema para depois o Stuart está com uma programação também deste género muito ativa. Ele organiza uns concertos que eu também convido toda a gente a ver, umas lives que ele organiza muito bem, mas acho que seria uma boa ideia cada um poder, no fundo, escrever um poema e depois ficava o ónus para o Stuart do musicar e de nos apresentar num desses concertos o poema da Irondina, o poema do Walter e o poema da Sandra. E teremos um concerto, pelo menos com 3 músicas que surgem a partir desta conversa. Se aceitarem o desafio... Fica aí o desafio. Desafio aceito, por mim sim. Claro, para mim também. Agora fica o Stuart com a responsabilidade de musicar. Exatamente. Eu faço essa ligação depois, mas ele fica com a responsabilidade de musicar e nos apresentar. Nem sempre. Eu já escrevi várias vezes para alguns músicos e para algumas bandas, e às vezes há poemas que nós escrevemos muito convictos de que vão funcionar e vão dar belíssimas canções, e às vezes não dão. Por isso, o Stuart, eu vou escrever, tenho muito gosto, adoraria que ele musicasse um poema meu, mas se depois não der certo, ele que não se angustie por isso. Irondina, eu não ouvi. A função da poesia. Não, mas só uma coisa, eu não ouvi. A Irondina também disse desafio aceito, não foi? Sim, eu disse, claro. Sim, e a Sandra também, portanto. É só para a Irondina. A Irondina deixou. Eu acho que ela cortou o som para mim, para eu não me meter com ela. Sério? Bem, depois comigo fica o desafio de fazer algumas notas. Depois eu faço algumas notas introdutórias a essa música, não é? Ok. Eduardo, eu tenho uma curiosidade. Tu tens cara de bom poeta, mas até agora ainda não te acusaste de poeta. Tu não escreves também, não tens poemas escondidos. Olha, eu escrevo, curiosamente, este ano estava para tirar um livro. O título já era um pouco estranho, Para Onde Foram os Vivos. Então, é bonito. Agora, eu tinha que tirar agora em maio, era um segredo, mas eu não sei com esta situação. Mas podias ser simpático e ler um poema dos teus para nós ouvirmos. Sim. Seria pronto, a fechar eu faço isso. Vamos deixar a Irondina responder a função da poesia. Irondina, a função da poesia, qual é? Eu acho que a poesia tem a função de exercitar a liberdade. E o que é liberdade?
Não me refiro aqui a estarmos presos em gaiolas ou agora que estamos confinados em casa. Não é esse tipo de liberdade que eu me refiro, mas liberdade de nós podermos descobrir coisas que não estavam em evidência em nós. Então eu acho que a poesia serve para escavar lugares distantes que estão em nós, para extrair novos mundos dentro do mundo em que estamos. Ela serve para nos contagiar. Isto é, desde que éramos crianças, fomos ensinados já como devemos falar, como devemos comer, vestir. E agora que estamos adultos, fazemos todas as coisas que fomos ensinados. A poesia serve para transgredir, romper todas aquelas coisas que fomos ensinados, que por muito tempo nos tirou aquilo que eu chamo de liberdade própria, para entrarmos naquele nível de contágio, de ver o mundo já com os nossos próprios olhos e descobrir que não sabemos de nada, descobrir que quando nós escrevemos um poema, afinal, estamos sempre a fracassar. Eu acho isso. Eu acho que a poesia serve para nos pôr de frente conosco, para nós descobrirmos que afinal somos umas pessoas fracas, mas que precisamos estar sempre a exercitar outras coisas desconhecidas. Brincar com o caos, brincar com o mundo. Para mim a poesia é isso. E continuarmos a ser adultos e crianças ao mesmo tempo. Para mim essa é a função da poesia. Fantástico. Conseguiram ouvir? Sim, muito bem. Muito bem. Só porque estamos calados não quer dizer que não estamos espantados. Estamos. Walter, esta pergunta também queres responder, queres reagir? Olha, eu posso dizer só muito brevemente. A relação que eu estabeleço com a poesia, ou a importância que eu dou à poesia, acontece porque eu vejo a poesia como uma forma de inteligência, ou seja, um tipo de inteligência. E estou convencido de que há um conhecimento acerca da vida, acerca da existência, que não é alcançado senão através do exercício da poesia. Por isso, é como se fosse uma certa ciência e não propriamente uma coisa puramente onírica, desligada da realidade ou sem serviço. Eu acho que a poesia tem um serviço, serve para alguma coisa, e serve porque ela é um tipo de ciência, é uma forma de alcançarmos uma resposta que não é dada por outras ciências, digamos assim. Talvez seja de todas as ciências a mais permissiva, que pode incluir na ideia mais cristalina e límpida, pode incluir até o absurdo, não é? Aquilo que não tem explicação. Mas se pensarmos, aquilo que não tem explicação é também uma dimensão do real, é também uma dimensão da nossa realidade mais normal, mais natural. E por isso eu sou fascinado pela poesia como se fosse um cientista dos versos. Assim, o que me interessa é o conhecimento. E não tenho dúvida nenhuma de que em muitos momentos da minha vida eu fui iluminado, se quiseres, fui iluminado pelo verso de alguém e, eventualmente, de vez em quando, por algum verso que eu tenha também encontrado. Uau, interessante. Olha, daqui a pouco nós terminamos essa conversa, mas está aí. Isso é muito interessante, sabes? Porque quando nós pegamos na roupa, nós dizemos a roupa serve para cobrir o corpo, mas quando pegamos na poesia, sabemos que ela serve para alguma coisa. Só que é difícil, é como se fosse uma coisa intangível, é difícil dizer, ela é isto, então ela serve diretamente isto. Então é um pouco até difícil fazer essa definição. Por ser muito complexo também saber o que ela é e como ela pode ser encontrada, então eu vejo um bocadinho também, assim, em termos de função da poesia. A função. Fantástico. Seria o mesmo que perguntar a uma criança, para que serve
este mouse serve para direcionar o laptop, mas e a poesia? Por ela ser uma coisa assim, eu não sei como explicar isso. A intangibilidade dela, ela serve sim para alguma coisa, mas eu não posso dizer que a poesia serve, por exemplo, para um resultado específico ou material, como eu diria, para termos água é preciso ter H2O, essa fórmula que dá água, e vamos pegar a água. Para a poesia é diferente. Eu não sei como explicar isso, da imaterialidade dela, serve para alguma coisa, mas eu não posso dizer exatamente para o quê, ainda que sinta essa coisa. É um pouco complicado. Eu vou ler finalmente poesia, porque de fato isto mexeu comigo, eu não sei. Eu vou ler. Leia o teu poema. Sim, eu vou ler um poema inédito que está neste projeto de livro. A Ana Mafalda Leite já leu estes textos, então pronto. Tento entender-te pela minha janela, sem cortinas, altiva, intocável, arrogante. Quando aceno e te beijo ao longe, e igual a esperança inesgotável das formigas, circulo à volta das mechas sobre a cabeça, que brilha no olhar envolvente do sol intruso na minha janela, desimpedido pelas verdes folhas do limoeiro. No quintal do meu pai há um quarto onde um provável poema se ferve. Sorvem os versos fermentados com o calor amargo da nudez que se esconde na distância imaginária, desde aqui até ti, ó cidade minada, pela intransigência dos que te conhecem e não te têm pela janela, igual a que te vejo. Quando na absurdez das minhas mãos, que falam mais que a boca, digo-te o que sinto sem temer a surdez dos povos. Sirvo-te a neblina vertical das vacas fervidas sem cozer milhões de vezes. Guardo-te os ossos para que faças a sopa. Levo-te as orelhas para que faças um mata-bicho de enlouquecer o estômago. De quem te tem e não sei. Dou-te as tripas para que delas faças o coração. Se é que me faço entender. Uau! Bonito. Além Era um poeta. E ele é muito bem, é assim, o poema é lindo e a leitura foi tão bonita como o poema. Estou aqui a tremer-me todo porque... Poeta, eu sabia. Sim, o Walter disse, é verdade. Não, mas... Olha. Olha, nós daqui a pouco teremos que ir embora. Eu sei que as pessoas de fato já não querem nos ver aqui e se não for verdade vão dizer alguma coisa. Mas eu queria continuar a ouvir alguma coisa em termos de leitura de Walter e depois vamos ouvir a Sandra e a Irundina. Algumas leituras, eu acho que neste momento uma das coisas que mais é interessante é ouvir os poetas pela sua própria voz, né? Os escritores pela sua própria voz. Isto traz algum ar diferente. Eu gosto muito de ouvir poesia, então... Então, podem dizer alguns poemas e depois vamos às considerações. Sim. Vamos fazer aqui uma ronda pelos escritores e depois fazemos as considerações finais. Exatamente. Walter, vais tu? Olha, sim, eu vou ler um poema meu, mas antes de ler um poema meu, só o início de um poema do Rogério Manjate, deixa eu ver onde é, deste livro do Rogério Manjate, um livro chamado Cicatriz Encarnada. É um poema longo, eu não vou ler o poema inteiro, o Rogério que me perdoa, mas o arranque deste poema é maravilhoso. Diz assim: desde que fugi do coração onde sempre me escondi, durmo na fruteira, na esperança de sonhos maduros. Eu adoro isto, dormir na fruteira, na esperança de sonhos maduros. E depois leria um poema meu, da minha poesia completa, uma coisa chamada A Virgindade da Margarida. É um poema um bocadinho mal criado. A tua mãe pôs a mão no meio das minhas pernas, a ver se falávamos dos bolos da terra ou do iminente despudor das bonecas. Lembras-te disso?
de não termos continuado nesse dia, amoando de vergonha os nossos corpos a crescerem contra o mundo. Voltamos mais tarde numa fúria bem maior, quero dizer, e demoramos muito a chegar até onde ansiosamente havíamos ficado. Depois, já não havia nada a fazer senão afligir a tua mãe, deixar a sala um pouco suja, partir sem querer um pequeno prato chinês. Isto foi no 7º ano na Escola Secundária José Régio Vila do Conde, em 1985. Uau! Oh, Muito bom. posso mandar um beijo à Ana Mafalda? A força! Posso mandar um beijinho, Ana? Saudades tuas. Ela também há de participar aqui numa destas mesas. Outra vez, excelente poema. Esse Cicatriz Encarnada é um livro também que me marcou muito e vi-o ser lido e também uma adaptação para o teatro e foi uma experiência única. Esse livro do Rogério, né? Sim, eu confundo sempre o Lucílio com o professor Manjate. São manjates. São Manjate e eles dizem que não têm parentesco nenhum. E então foi uma experiência única e ver o mãe a ler as memórias e eu tive o prazer de traduzir esse poema também para o inglês e para verem como eu amo a poesia moçambicana. Mas trago aqui outra vez Raymond Antrobus em eco. Meu ouvido amplifica subiu como se cantasse, para eco, deusa do ruído. Um rodear das línguas em nó, de pássaros aos berros, consoantes migalhas, as campainhas desafinadas, sons lamacentos nos nebulosos tubos do meu aparelho auditivo. Gaudí, crente no som sagrado, construiu uma catedral para o conter, erguendo homens ouvintes ajoelhados, como se surdez fosse um tipo de ateísmo. Quem recusaria Deus? Apesar de eu não ter ouvido os dourados decibéis dos anjos, tenho vivido num palácio sem barulhos, onde a campainha pulsa a luz e eu vou abrir a porta. Raymond Antrobus em Eco Soberano. Vamos também para a Sandra. Obrigada. Sandra, podes mostrar outra vez a capa do livro? Com muito gosto. Que bonito. Obrigada. Estou a seguir. Que bonito. Olha, são da editora 3090. Um belíssimo 3009. 3009. É que há muitos números e não sou bom com números. Pronto, eu tenho uma queda para... Mas depois disponibilizas o site aí da editora, sabe? Dou com muito gosto. Comentas aí e depois eu partilho aqui. Obrigado, Kio. Irandina. Ainda estou à procura do texto. Ok. Estás sempre à tua procura. Está perdida nos ângulos da casa. Sim, pois. Nós esperaremos ansiosamente pelo... Sim, muito bom. Então, eu vou pedir ao Walter, talvez, para que depois o Dr. João faça um encerramento, digamos assim. O que é que achaste deste encontro, Walter? E o que é que vamos fazer com o futuro? Estamos numa situação assim, eu acho que estamos todos um pouco apreensivos, mas há alguma esperança, há alguma luz no fundo do túnel. Sim. Olha, eu achei o encontro maravilhoso, sinceramente, um prazer poder conversar convosco. Nem sei porque é que nós precisamos de uma pandemia para nos lembrarmos de fazermos isto. Devíamos ter feito isto sem pandemias, era muito mais ajuizado. Não precisávamos destas desculpas, mas é uma forma, eu acho que é uma forma brilhante de nos encontrarmos, de nos fortalecermos uns aos outros, eu acho, de nos motivarmos, de sabermos que, no fundo, aquilo que eu dizia há pouco, nós somos o sentido uns dos outros e, por isso, vale a pena estarmos neste isolamento porque temos a esperança de nos voltarmos a encontrar e, por isso, no fundo, a minha palavra, assim, de força é muito... façamos todos a nossa parte, não é? Como se diz muito, este vírus não anda sozinho, somos nós que o fazemos andar. E por isso, se tivermos, desde logo, se tivermos o privilégio
de poder ficar quietos em casa, exerçamos esse privilégio a bem de nós e a bem de todos. E por isso desejo-vos muita sorte e espero que conversemos mais, quero muito que conversemos muito mais vezes. Obrigado ao João, obrigado ao Centro Cultural Português de Maputo, ao Instituto Camões, por ter dado o pontapé de saída para este encontro. Quero que existam outros encontros, inclusive connosco e com outras pessoas, porque desta forma se abre uma janela muito privilegiada, não é? Que nós não estávamos a usar, mas é uma janela muito privilegiada, inclusive diretamente para dentro da casa de cada um, onde de alguma forma temos o melhor que podemos oferecer e o melhor que podemos mostrar. Acho que conseguimos durante uma hora deste confinamento horrível, mas conseguimos esquecer, eu pelo menos, foi uma hora que esquecemos este conflito quase a todo o momento que temos nesta situação. Eu depois no final hei de falar, mas assim, o meu muito obrigado pela generosidade e pelo sim, foi um sim imediato ao convite que eu fiz. Estou muito, muito grato mais uma vez a esta generosidade sempre que o Walter tem com todas as coisas ligadas à cultura e especialmente sempre com esta relação a Moçambique, que eu sei que ele tanto gosta e ama profundamente. Agora acho que é a Sandra. A Sandra vai... Vamos a fazer vamos agora ouvir a poesia da Irundina. Faltava sim, é verdade. É um poema muito curto para não levar muito tempo. Invenção. De súbito, o desejo despeja-se no corpo inventado. Há uma contemplação invisível. É momento de luz. Uma mão pronuncia a voz do interior e outra subjacente vagueia no ar, procurando o dom do amor. Oh, que bonito, Irundina. Terminamos isso numa nota tão positiva. Foi um prazer. Procurando o dom do amor. Foi um prazer enorme estar com vocês. Isto é uma daquelas coisas que uma pessoa nem se atreve a sonhar. Então, João, Ivo, obrigado pelo convite. Mãe, foi bom recordar os 3 dias que passamos juntos no ano passado. Espero que muito em breve possamos estar juntos aqui e noutros festivais. E é um até já para todos. E para quem esteve a nos a ver, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado. Sim, foi muito interessante estar aqui. Beijinhos. Muito obrigado a todos e a todas também. Um forte abraço e voltamos a nos ver nesta sala virtual do Camões e quem sabe muito em breve também fisicamente, que é muito bom. Abraço e bom fim de semana. Sim, João. Eu só termino assim, mais uma vez, por agradecer a todos, à Irundina, à Sandra, ao Walter, ao Eduardo, por esta energia incrível que criamos aqui, por esta relação que criamos com muitas pessoas à volta, em muitos países diferentes. Acho que foi um momento fantástico que pode ser recordado para quem não teve a oportunidade de estar aqui connosco durante esta hora e quase 20. Vai ficar no site, no Facebook do Centro Cultural. Para quem quiser voltar a ver, é só voltar a entrar na nossa página. Em breve teremos outras novidades. Espero que sejam tão boas como esta. Esta foi fantástica. Muito grato a todos. Um bom final de tarde de sábado. Muita saúde e até breve. E 25 de abril sempre. Sempre. Liberdade e igualdade para todos. Tchau. Liberdade e fraternidade. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.